Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estudar a atividade 2B, explorando os diferentes gêneros textuais do jornal, da página 140 e 141. Mas antes vocês precisam entender que dentro de um jornal há diferentes gêneros de textos. Não é só reportagem. Existem diferentes tipos de textos. Então, vocês prestem bem atenção agora, que eu vou explicar alguns. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro, indiferente. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Pelas características apontadas acima, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central. Crítico, já que expõe um ponto de vista. Informativo, porque relata um acontecimento. Então, esse tipo de texto, ele não tem a obrigação de ser neutro, de ser como uma notícia que você transmite sem dar a sua opinião. Esse texto, ele possui um fato e uma opinião. Ele informa o que aconteceu e quem escreve coloca a sua opinião. Certo? Vamos para o próximo. A notícia é o resumo de um acontecimento ou de um assunto. Portanto, um resumo não pode conter muitas linhas. A notícia deve comunicar o fato e não traçar argumentos sobre ele. É o que eu falei anteriormente. A notícia, você fala sobre ela, você escreve a notícia, dá a sua notícia, mas não coloca a sua opinião. A notícia é composta de duas partes, a manchete e o texto. A manchete resume a notícia em poucas linhas, 2 a 3, e tem o objetivo de atrair o leitor para ler o texto. Então, em cima, nós temos o título, certo? E a manchete é sempre essa parte embaixo do título. Texto, os fatos narrados do acontecimento em questão. Nós temos a reportagem. É um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicações, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa. Então, dentro de uma reportagem, há vários tipos de reportagem, mas ela não deve ser confundida com notícia ou artigos opinativos. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa,
pois tem o propósito de expor informação sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações, inclui tempos, espaço e personagens. Os personagens são as pessoas que estão dentro da reportagem, certo? Não é que nem uma fábula. E tempo, ontem, no edifício Itamaraty, aí assim vai. Tô inventando agora, pessoal. Mas nós vamos estudar mais a fundo cada uma dessas partes. Tem mais, só um momento. Um pedacinho aqui, ó. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta a opinião. Juízo de valor é opinião sobre o que está sendo discorrido. Entrevista. Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. São o entrevistador ou entrevistadores e entrevistado ou entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádio e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outros. No jornal temos também os textos publicitários, que são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestações de serviços. Então, se você quer vender um carro, você pode pôr nesse texto publicitário, se você é uma empresa, se não é no classificado, por exemplo. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, que é a televisão, internet e rádio, e jornalísticos, jornais, revistas, e espalhados pelas vias urbanas, que são os outdoors, nos pontos de ônibus, nos postes de iluminação pública. Então, texto publicitário engloba vários tipos de coisas. Os classificados é uma forma de publicidade comum em jornal, revista, internet. São parte dos jornais impressos ou online, para que o leitor possa anunciar mediante pagamento. Ele paga para anunciar um produto para vender. Os mais comuns oferecem imóveis para vender, automóveis usados, empregos, entre outras coisas. Para ter o seu anúncio nesse caderno, você pode levar o seu anúncio ou proposta até o jornal ou mandar pela internet, por telefone, paga uma taxa e negocia um produto até que alguém ligue para negociar o produto anunciado. Nós temos os artigos. Um artigo é um texto eminentemente opinativo, mais que informativo, publicado ou veiculado em seção destacada do conteúdo noticioso. Os autores recorrentes de artigos
são chamados de articulistas. Em jornais impressos, é normal que os editores convidem personalidades da sociedade, especialistas intelectuais, autoridades, para escrever artigos sobre algum tema específico do noticiário, sem remuneração. Crônica. A crônica é o tipo de texto que aborda acontecimento do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. A mesma crônica que a gente estuda no Ler e Escrever, essa crônica do jornal, tá? Resenha. A resenha é considerada pertencente ao gênero jornalístico opinativo. No entanto, nos principais cadernos e seções de cultura do jornal brasileiro, é comumente denominada crítica, numa alusão histórica, simbólica e distraída à tradicional crítica literária. Então, a resenha, quando o jornal tem essa resenha, ela geralmente fica na seção de cultura, cinema, novela, essas coisas. E é uma crítica. Charge. Lembrando que charge é diferente de tirinhas, tá bom? A charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. Burlesco é cômico, engraçado. Muito utilizado em críticas políticas no Brasil. E, finalmente, a carta de leitor. A carta de leitor é o produto final desse projeto de vocês, tá? Mas, por enquanto, nós estamos estudando rapidamente as coisas. Conforme a evolução das atividades, vamos estudando mais profundamente. Carta de leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Esse gênero, ó, o gênio da lâmpada tá querendo aparecer aqui. Esse gênero epistolar possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta de leitor assegura uma resposta, um feedback dos seus leitores, o que o leitor achou sobre determinado assunto. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicados e podem ser visualizados por qualquer indivíduo. Além disso, o leitor pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Então, a carta de leitor é uma carta que o leitor escreve ao jornal, opinando sobre determinado assunto, ou criticando ou elogiando, e é publicado
só que de uma forma mais curta do que a carta que você escreve. Mas isso você vai ver depois. Agora nós vamos ver a atividade. Então, leia os textos apresentados a seguir e tente identificar cada um deles. Depois, descubra quais são notícias. A seguir, explique as razões pelas quais você considera cada texto indicado como notícia. Então, texto 1. O título: Pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU, produção científica. Aí a manchete: Rafaela Ferreira desenvolve estudos para medicamentos capazes de combater o Zika vírus e a doença de Chagas. Aí tem aqui o texto. Aí no livro de vocês, na página 140 e um pedaço na 141. Texto 2. Aí tem o textinho, que ele vem de alguma coisa. E o texto 3. O título: Vacina contra a febre amarela será recomendada para todo o país. A manchete: Ministério da Saúde vai ampliar imunizações para prevenir a circulação do vírus. E tem o textinho, é curto também. Aí acaba essa atividade. Isso. Então, vocês vão escrever, vão ler os 3 textos e vão informar qual. Vão tentar identificar, depois dessa explicação que eu dei, o que cada um deles representa, que tipo de texto jornalístico. Se tiver algum que é notícia, você vai escrever aqui na frente, texto 1, notícia. É notícia porque e vai me explicar o porquê. No texto 2, se você conseguir identificar, se não for notícia, você vai pôr é tal coisa por quê. No texto 3, a mesma coisa, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Boa atividade, até mais tarde.